Fala, galera! Mais uma vez aqui nessa nossa live de quinta, diretamente dos estúdios da WeGo, com vocês. Uma alegria estar aqui novamente. Muito obrigado para você que está chegando, obrigado pela sua audiência, obrigado você também que nos acompanha todas as quintas-feiras aqui, sempre para assistir aquele bate-papo que a gente compartilha aqui com super descontraído, onde a gente fala de transformação digital, investimentos, startups e todo o universo do empreendedorismo de inovação. Fica aí o convite para você que perdeu alguma das nossas lives, né, ou que queira rever aí os nossos conteúdos, né, se inscreva no nosso canal do YouTube, onde fica tudo gravado, disponível para você que nos acompanha, nos prestigia aí com a sua audiência. Hoje nós vamos receber um convidado mais que especial, um grande amigo de ecossistema, né? E vai contar a história, depois eu vou contar um pouquinho da história de como é que nós nos conhecemos também. Estou falando do João Marinelli, ele que foi facilitador do Startup Week, do primeiro que eu participei, inclusive, cofundador também da Origem, vai explicar para a gente, né, o que é a Origem, né, como é que esse spin-off, esse braço educacional da Darwin surgiu, né? E também, além disso, o João é sócio de uma das principais aceleradoras do Brasil, né? E acabou de lançar aí uma comunidade que ele vai contar tintim para a gente. Mas antes disso, né? Antes de começar o bate-papo, de chamar ele, que já está aqui no nosso backstage, eu quero lembrar você que a WeGo é um hub de inovação e o nosso propósito também é ajudar empreendedores a transformar ideias sempre em negócios de sucesso, né? Através dos nossos 4 pilares aí, a aceleração, onde a gente identifica empreendedores, selecionamos ideias aí que possam ser validadas e sempre a gente ajudando no passo a passo, né, da jornada de construção desses negócios escaláveis. Também pelo pilar educação, nós oferecemos mentorias, cursos, hackathons e outros eventos de evangelização do ecossistema, sempre levando aí o startup mindset e o empreendedorismo para a comunidade, né? Também atuamos, né, ajudando as empresas na sua transformação digital, onde a gente desenvolve programas customizados de inovação aberta e também de empreendedorismo. E, por último, o nosso braço de investimentos, onde nós conectamos aí as startups do nosso portfólio, né, a outros investidores e também nós co-investimos e participamos também como Venture Builders, né? Você pode se conectar através das nossas redes sociais e tá aí na telinha, ou então se inscrever aí no nosso grupo do WhatsApp para poder receber conteúdos gratuitos diariamente. E eu já vou chamar aqui o meu brother, deixa eu ver quem tá aqui. Cadê o João? Fala, João! Fala, meu querido! Certo aí ou não? Oh, maravilha, delícia ter você aqui, melhor agora, personalidade ilustríssima que nem você aqui, é um prestígio pra gente, né, estar aqui, cara. Como é que você tá, meu? Tranquilo? Quem me dera, hein? Quem me dera, mas agradeço demais as palavras, agradeço demais o carinho. Cara, desde quando a gente se conheceu, assim, eu acho que eu sinto muito essa energia das pessoas da região, sabe? E é muito legal poder contar com vocês, é muito legal estar aqui também compartilhando um pouco de quem é o João, enfim, do que a gente vai falar hoje. Eu espero realmente que seja um papo incrível para a galera que está assistindo a gente. Com certeza, quando você está no comando, meu amigo, não existe erro, né? Aqui não tem certeza. Você está levando muita expectativa, Feijó, você está levando muita expectativa. Ô, João, mas eu sou seu fã, né? Não é de agora, você sabe disso, né? E só a galera que nos acompanha aí saber, né? A gente se conheceu, você, João, tem assim um papel extremamente relevante na minha participação no ecossistema. Porque foi logo no começo, né, do que eu coloquei o pé no ecossistema, lá em 2018, que eu fui participar em abril de 2018, né, do primeiro Startup Week, e você estava lá como facilitador. Então, e você é um grande mestre de cerimônias, né? Foi legal. Tivemos a chance de se encontrar de novo depois, onde você ajudou lá, onde você também facilitou o CLA, né, que é a formação de líderes de comunidades, que foi o que, de alguma forma, serviu para a pedra fundamental da gente construir o ecossistema daqui de Indaiatuba. E, né, então, eu devo muito aí a você, muito ao Startup Weekend, obviamente, a gente sempre está falando disso aqui, mas é um prazer ter você aqui com essa lembrança aqui. E depois você esteve aqui com a gente em Indaiatuba também, né? Também na edição da coisa. Muito bacana. E você está onde hoje, João? Hoje você está no Rio de Janeiro.
Estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou morando em Florianópolis, né? Mas por questões pessoais aí, de namorada, estou aqui no Rio de Janeiro, legal. então vim visitar. Não tem jeito, não tem jeito de ficar muito longe, né? Legal. Então, estou por aqui, fico aqui até novembro, mas a minha casinha oficial está sendo Florianópolis, hoje Floripa, a grande ilha da magia, que tem me ensinado muito e tem me feito desenvolver muito lá, né? Tanto o lado pessoal como o lado profissional. Um ecossistema consolidadíssimo, né? Acho que mais do que sólido, muita gente, a gente olha para o ecossistema de Santa Catarina, né? E se espelha, né, para cá. É até legal, conta um pouquinho aí, né? Porque, assim, na verdade, o seu circuito empreendedor era aqui, né? Sede de Bauru, né, João? Do lado da minha terra, aí eu também nasci em Jaú, fiquei um tempinho aí quando criança, depois acabei saindo. Mas aí você foi lá para... dessa dinâmica onde a gente se encontrava aqui, a gente soube quando você foi justamente para Florianópolis. Foi uma decisão, foi um convite? Como é que foi esse processo aí? Cara, vamos lá, deixa eu contar então aqui um pouco aí, a minha história, né, para o pessoal entender quem é o João. Eu sou o João Marinelli e em 2014 eu recebi um grande presente de Natal. Eu conheci o empreendedorismo. Como é que foi isso, João? Em 2014 foi quando eu participei do meu primeiro Startup Weekend. E, cara, eu estava num momento que eu estava na faculdade, todos os meus colegas estavam tipo, vou prestar trainee, vou trabalhar numa grande empresa. Eu tinha acabado de sair de um estágio numa multinacional, Feijó. E eu falava assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida porque isso aqui não faz sentido para mim. E eu não conhecia o empreendedorismo. Nunca fez sentido. A vida corporativa para você, em momento algum, fez sentido. Cara, no começo, antes de eu conhecer a vida corporativa, fazia muito sentido. Eu queria ser, inclusive, um grande executivo de uma grande empresa multinacional, trabalhar aí como fazendo aquele crescimento de carreira. Falei, cara, é isso. E assim, a minha mãe trabalha há muito tempo numa multinacional, eu via ela, então era a minha inspiração. O meu pai é funcionário público, que também tinha uma carreira muito estabilizada. Mas, cara, sabe quando você entra, você aprende muito, mas você fala, eu acho que o meu maior impacto não vai ser aqui. Só que naquele momento, enquanto eu não conhecia o empreendedorismo, eu falava, cara, e aí, o que vai ser? E na minha cabeça eu estava me vendo assim, com 30 anos, morando na casa dos meus pais e tipo, vivendo de qualquer forma. E aí em 2014, então, eu participei do primeiro Startup Weekend, cara, foi uma virada de chave na minha vida. Eu falei, olha, existe talvez um caminho. E em 6 meses depois do Startup Weekend, eu abri junto com o sócio a minha primeira empresa. Então, em 2015, o João vira realmente empreendedor, né? E abri lá com o CNPJ e tal. A empresa hoje chama Easyway Cozinha Saudável. É uma empresa focada em alimentação saudável. E esse, eu digo que foi a minha primeira especialização. Foi o meu primeiro curso de especialização. MBA em empreendedorismo. Cara, sofreu pra caramba. Quando você entra numa empresa, abre uma empresa, e principalmente eu tinha 21 anos na época, eu não sabia de nada, cara. Assim, eu tinha conhecido o empreendedorismo há 6 meses. Eu não sabia de nada. E aí eu comecei a bater muito a cara. Eu falei, meu Deus, o que vai ser disso? Eu estou com uma empresa aberta, eu estou com responsabilidade, não sei o que fazer. Então, enfim, aprendi muito. Eu fiquei dentro da operação da Easyway de 2015 até 2019, oficialmente. Em 2019, eu resolvi fazer uma mudança de vida. Por quê? Porque em 2018 eu tive uma grande briga de propósito, Feijó. O que aconteceu, cara? Muita coisa em 2018 mudou a minha visão de mundo, né? E eu falei, porra, será que realmente o que eu tô fazendo dentro da Easyway me brilha o olho hoje? Será que a vida é realmente isso, é acordar e ir lá e vender prato saudável, comida saudável, que impacta a vida de outras pessoas de uma forma positiva e tal? Mas sabe quando fica parecendo que falta alguma coisa? Que você não tá dando todo o seu potencial pro mundo? E eu tenho uma parada muito grande de propósito, assim, tá, Feijó? Então, às vezes as pessoas podem falar, nossa, ele é viajadão, ele sonha muito, e eu sou esse cara, eu sou o cara que sonha pra caramba e acha que tem uma missão gigantesca aqui na Terra. E aí, dentro da Easyway, pra mim, em 2018, eu já não estava mais cumprindo esse propósito. E aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou realmente ver o que eu posso fazer para fora do mercado. Até então, eu estava morando com os meus pais ainda e tudo mais, é uma vida muito confortável e eu queria me desafiar. Me abri para o mercado, recebi 5 propostas de emprego. Não, porque eu já estava envolvido com o Startup Weekend, né? Eu tinha conhecido... Tinha visibilidade, já estava rodando. Uns 8, 9 estados do Brasil já naquela época. E aí, quando eu falei, cara, estou à disposição, o pessoal viu o João facilitador, me conhecia dos eventos, falou, pô, talvez valha mandar uma proposta para ele. Então, eu tive 5 propostas. E aí, eu, analisando as minhas propostas, eu falei, cara, tive 4.
Aí eu falei assim, cara, eu acho que não é isso aqui. Não é nenhuma delas. A quinta proposta, ela veio e eu falei assim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que esse é o momento de ir. Que foi a proposta da Darwin Startups. Então, o Ota, na época lá, o André Ota, um grande mentor meu, hoje é meu sócio, né? Ele chegou e falou, cara, a gente tá precisando de alguém de comunidades. E aí eu falei com ele, Ota, talvez eu possa ser esse cara. Ele falou, então peraí que nós vamos começar a conversar. A gente conversou, sei lá, 2 meses para entender realmente o que era, o que não era, tal. Quando eles decidiram que era eu, porque tinha um processo, né? Eles falaram assim, cara, a gente precisa que você mude para cá em 1 semana. Aí eu falei, bicho, segura, calma, não dá, eu preciso entregar, né, passar o bastão da EasyWay primeiro, para ir então, para Darwin. E aí, em março de 2019, depois de estruturar tudo ali na EasyWay, deixar tudo mais ou menos pronto, para o meu sócio conseguir tocar a operação, né, eu fui de Malicuia para Florianópolis e comecei essa jornada incrível aí que eu tenho passado nesses últimos 2 anos quase. Ô, João, você fez um caminho, né, que é um pouco o inverso, né, do padrão, né, do tradicional. E assim, é muito bacana, né? Eu tenho idade, acho que para ser seu pai, na verdade. Apesar de eu aqui estar com esse cabelo branco aqui, ele não é assim, tá? É que eu faço lutas inversas para parecer senioridade, porque eu tenho cara de muito novo, entendeu? Então o pessoal acaba não tendo respeito. Então eu tenho que pintar de branco aqui. Mas vamos lá. Mas, na verdade, é o seguinte, e é engraçado, né, que a questão das gerações, elas são diferentes, as expectativas e a possibilidade de você fazer uma virada, ela se difere a cada época, né? O meu sonho dourado era justamente fazer carreira, jornada executiva, né? Eu fiz a faculdade, saí da faculdade com esse propósito, já tinha trabalhado, feito curso técnico antes, já tinha isso como propósito, não queria seguir uma área técnica de desenvolvimento, de engenharia, sempre ligado à tecnologia, mas e eu fiz uma carreira muito rápida, justamente por entender um pouco mais ou menos como é que era isso e ter excelentes mentores dentro de uma empresa que foi uma puta de uma escola. Então, ou seja, com 34 anos de idade, eu assumi uma diretoria para o Caribe, América Latina, de marketing estratégico, de uma empresa que faturava 50 bilhões de dólares por ano. Então, assim, foi uma experiência muito louca. Assim, com menos de 9 anos de formado, eu tinha passado por gerência, eu tinha sido gerente de fábrica, tinha sido... E teve um dia que eu falei assim, cara, não é isso mais. Não é isso mais. E a hora que eu entrei na sala do meu VP, e ele falei assim, cara, eu vou empreender, você tá louco. Né? E realmente eu sempre conto essa história, eu acho que eu estava louco, não sei se eu estava, não, eu sei que assim, eu nunca mais voltei para esse caminho. Então, assim, tomar essa decisão já é um desafio muito grande. Agora, o que você fez é um pouco diferente, porque você já tinha sido picado pelo bichinho do empreendedorismo. E aí fazer isso, né, quer dizer, eu vou, né, de alguma forma, para uma estrutura, para trabalhar nessa estrutura, sem a visibilidade que você poderia empreender lá também e se tornar, né? Como foi essa é uma questão que eu acho que difere de tudo isso. Queria ouvir tua história sobre isso. Como foi? Deixa eu só apontar uma parada que você falou, Feijó, que quando você entrou na sala do VP, né, e falou, eu vou empreender, e aí você acha que estava louco. Eu li um livro recentemente chamado Armas da Persuasão, do Cialdini. É um livro excelente, excelente. E dentro desse livro ele fala assim, ó, existem 2 coisas dentro do seu corpo que são muito difíceis de enganar. Uma que ainda passa, mas outra que é impossível enganar. O primeiro é aquele embrulho no estômago. Quando você tem muito embrulho no estômago, alguma coisa está errada. Mas assim, às vezes pode se passar por um desconforto e tá tudo bem. Mas, cara, quando você pergunta alguma coisa e a primeira resposta é não, isso não faz sentido, e aí ele fala que é muito o que bate no coração, sim, isso você não engana, cara. E aí as pessoas chamam isso de loucura, entendeu? Foi mais ou menos o que aconteceu quando eu não queria seguir a carreira corporativa e falei, vou empreender. Mas, assim, dentro de mim tava certíssimo isso. As pessoas olhavam e falavam, cara, esse cara é maluco. Né? E quando eu virei também e falei, cara, agora eu vou deixar de empreender para trabalhar numa instituição, legal. A galera falou, porra, não é possível. Você não sabe o que você quer? Então, deixa eu contar um pouco para vocês aí o que aconteceu. Lembra que eu falei que eu tive 4 propostas e depois na 5ª eu aceitei? Isso. Essas 4 propostas, eu entendia que quando eu entrasse nessas empresas, eu seria mais um na multidão, eu seria um funcionário. A 5ª, quando entrou a Darwin,
além de ter o Ota por trás dessa vaga, que para mim é um cara incrível, que também mexeu, e assim, é uma das pessoas que mais entendem de comunidade hoje. Quando eu olhei que era esse cara que estava por trás da vaga, e tudo que a gente poderia fazer com o que eles me propuseram, que aí eu vou contar depois para vocês, o porquê que eu fui para Darwin, qual era o meu objetivo ali, eu falei, cara, esse é um lugar em que eu vou trabalhar numa instituição, mas eu vou ter que ter espírito empreendedor. Eu vou ter que ter brilho no olho para fazer as coisas acontecerem, porque senão não vai rolar. Entendeu? Porque muita coisa ia estar no meu colo. Eu ia ter muita responsabilidade. E para mim é isso, cara, porque eu sou um cara que trabalha muito por resultado, sabe? Então, se tá indo bem, beleza, o resultado é nosso. Se tá indo mal, beleza, responsabilidade é nossa. E vamos embora. Então, eu acho que foi só por isso que eu realmente resolvi parar de empreender e ir para uma grande estrutura, né, uma grande corporação. A Darwin, naquela época, já tinha ganhado como a melhor aceleradora do Brasil. Eu tive a oportunidade, no ano que eu estava lá, a gente ganhar pela segunda vez de melhor aceleradora do Brasil. E, cara, eu vejo hoje que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque realmente as pessoas eram muito boas, a liberdade que você tem dentro da Darwin era muito boa, e eles me deram uma responsabilidade que era muito maior do que eu achava que eu poderia ter naquele momento. E isso me fez crescer demais, Feijó. Demais, cara, demais. Eu falei assim, isso aqui tá na minha mão, então beleza, então nós vamos fazer o melhor possível com isso. E eu acho que bons resultados, com toda a ajuda da equipe, o João não fez nada sozinho, né? Mas eu acho que a mãozinha ali, o tempero que eu consegui entregar dentro desse 1 ano de trabalho com a Darwin, fez acontecer o que está acontecendo hoje em 2020, sabe? Você se sentia meio dono, né? Você, apesar de estar... eu acho que a questão um pouco de você estar num ambiente onde você se sente à vontade, se sente aquele negócio um pouco da dor de dono, né? Aquela coisa de você se sentir não só acolhido, né? No processo de como fala, de recepção ali, mas estar à vontade ao ponto de interferir, ser ouvido, né, e participar. É um pouco disso, você acha? Cara, eu acho que sim. Em casa? Mas assim, ó, num quesito muito específico. Porque quando eu entrei na Darwin, a Darwin hoje ela é conhecida por ser uma aceleradora de empresas, né? Isso. Eu entrei numa área em que nós chamávamos de comunidade. Então, a comunidade ela ainda não estava estruturada em processo, no que fazia, como fazia realmente. Então, eu entrei numa área que não estava desbravada. E aí, cara, isso dá oportunidade. E aí, sim, dentro da área de comunidades, eu me sentia dono. Eu falava assim, porra, o Ota confiou no meu trabalho para que a gente juntos fizesse algo incrível pelo Brasil dentro dessa área. E aí, sim, eu vesti a camisa da comunidade e falei, vamos embora, vamos ver o que a gente faz aqui. Você já tinha conhecido, você já conhecia alguma aceleradora, você já tinha vivenciado, sabia como funcionava o processo, ou a tua experiência estava basicamente dentro daquilo que você vinha vivendo dentro do Startup Weekend e do seu empreendimento? Você sabia como era uma aceleradora? Eu não sabia como era uma aceleradora, inclusive uma das 4 propostas que eu te falei era de uma aceleradora, e eu ia atuar como agente de aceleração. E aí, cara, eu falei, porra, mas será que é isso mesmo que eu quero e tudo mais? E uma coisa que eu gosto muito, cara, eu sou apaixonado por pessoas. E mexer com pessoas, para mim, é o que me motiva, sabe? Eu tenho até como propósito de vida impactar a vida das pessoas de forma positiva, de forma que haja mudança na realidade delas. E aí, tipo assim, quando eu fui chamado para ser agente de aceleração, aquilo não brilhou meu olho. Mas quando eu entrei na Darwin e eu entendi que eu estava trabalhando numa aceleradora, mas com um outro foco, que aí era um foco de pessoas, de impacto pessoal, eu falei, cara, aqui eu me encontrei. Aqui, assim, é muito difícil achar alguém que vai fazer um trabalho como eu vou fazer. Por que eu fiz essa pergunta? Por que eu chamei a atenção disso? Porque, assim, por mais que a gente que está envolvido no ecossistema, né, tenha até a obrigação de entender o que é um programa de aceleração, uma terminologia, um startup e tal, a grande maioria das pessoas ainda é muito novo isso, né? Falar uma aceleradora, o que é exatamente que faz uma aceleradora? E assim, o meu debut, né, a minha perda de virgindade, ela veio justamente nessa situação, e eu sempre conto isso daqui também, porque foi num evento na UIN, né, que é lá onde a gente fez o Startup Week, em fevereiro de 2018, que eu fui lá para assistir uma palestra, eu entrei naquele lugar todo colorido, com puff para lá, para cá, uma meninada, garrafa de cerveja, tal, para lá e para cá,
E no networking ali, eu conversando com um rapaz de uns 25, 23 anos de idade, falei, cara, que jangas é essa aqui, né? Ele falou, pô, cara, tipo assim, você não sabe o que é isso aqui? Uma aceleradora. Eu, tá, puf, como que eu não me liguei, né? Um ano e meio depois, a gente, né, inaugura o nosso programa de aceleração. A gente também fez uma jornada muito rápida, com tudo, criamos um ecossistema aqui, tá? Então, hoje a gente fala assim, aceleradora, e a gente sabe o que significa, né? Mas eu acho que a maior parte das pessoas ainda não tem, assim, afinidade, né? Pode até ouvir, mas não tem afinidade com o termo, não é claro para todo mundo. A Darwin é uma aceleradora. Conta um pouquinho, né, e como que é a Darwin, e o que foi esse trabalho que você desenvolveu, que foi acabar dando origem à origem, né? Depois. Legal, show de bola. João, uma coisa que eu acho que é muito legal a gente trazer para cá, tá? É que você nunca vai saber de tudo, você nunca vai ter certeza de tudo. Mas se você não for curioso ou curioso o suficiente para descobrir, você vai ficar sempre na mesmice. Eu gosto de chamar de mediocridade. Uhum. Então, a mediocridade é a média, sabe? É aquela vida que você já sabe o que vai acontecer de cabo a rabo e tá tudo bem. E eu acho que você me contando teve muito disso, e eu, na minha história, vejo muito disso. Eu não sabia, cara. Realmente, eu não era a melhor pessoa com comunidades, mas eu sabia que eu poderia ser. E aí, vão aprender, vão assumir a autorresponsabilidade disso e fazer a parada rodar, né? Mas vamos lá, sobre Darwin. A Darwin, ela é considerada hoje, foi considerada por 2 vezes, né, consecutivas, a melhor aceleradora do Brasil. E o que significa um processo de aceleração? Nosso CEO, Marcos Miller, ele gosta muito de falar que aceleração é levar uma startup do ponto A ao ponto B, sendo os pontos o que precisa ser feito com aquela startup. É conseguir o primeiro cliente? Beleza, ponto A ao ponto B. É tracionar negócio? É conectar com outros players do mercado? Esse é o processo. Então, eu gosto muito de definir a aceleração ou uma aceleradora, né? A instituição que ajuda empreendedores a acelerarem o seu negócio em relação a cliente, em relação à venda, em relação ao modelo de negócio, em relação ao time que está junto com eles. E acelerar é realmente fazer que eles tenham resultados que eles teriam em 3 anos, talvez em 3 meses. Exatamente. Então a gente traz muito o time da startup, a gente entende os desafios e a gente fala, cara, aqui tem oportunidade. Se você realmente abraçar isso e se decidir por isso, a gente consegue te ajudar. Acho que isso é aceleração. Vamos trazer agora para uma parte um pouco mais detalhada e mais burocrática. O que uma aceleradora faz? E vou falar muito da Darwin aqui, porque é o contexto que eu conheço e posso falar de uma melhor forma. A Darwin, ela investe dinheiro nas startups, né, que ela acelera. Então, a gente tem os BETs, são as turmas de aceleração. A gente tem todo um processo de seleção. Quando a gente abre, o Brasil inteiro se inscreve. A gente tem um processo de filtragem, o que faz sentido, o que não, quem a gente consegue ajudar, quem a gente não consegue ajudar, traz para mais perto, fica um mês entendendo e trabalhando com esses empreendedores, e no final desse mês a gente entende, aqui a gente vai investir, aqui a gente não vai investir. O processo de investimento ele funciona assim, nós entregamos R$200 mil para a startup e nós ficamos com 7% do negócio delas. Mas a aceleração pela aceleração, ela tem pouco a ver com dinheiro e muito a ver com as conexões que esses empreendedores vão ter, ou seja, com o benefício que ele vai ter ao entrar no ecossistema. E é muito comum a gente ver nas aplicações das startups que eles falam assim, a gente tem uma pergunta, né, por que escolher a Darwin? E aí eles falam, cara, a gente quer estar perto de pessoas boas e a gente quer se conectar com grandes players do mercado. Então, isso que uma boa aceleradora, na minha visão, faz. Ela entrega um ambiente, um ecossistema propício para que os empreendedores possam crescer e fazer o que eles fazem de melhor, que é empreender e transformar a vida dos seus clientes. Legal. Ô, João, isso daí que você está... a gente vivencia isso também, né? Logicamente que a gente tem, assim, a gente se espelha muito, não só na Darwin, na iCombinator, o próprio Founder Institute, que também foi uma grande escola para a gente, né? Quando a gente decidiu estruturar a WeGo. Eu, particularmente, né, quando a gente concebeu a WeGo, a gente entendia que a WeGo deveria ser muito mais um hub evangelizador da nossa comunidade, e o meu primeiro sócio, né, cuidaria de toda a parte dos programas de aceleração, mas acabou virando as coisas, elas foram por um outro caminho e a gente acabou tendo que aprender e fazer e tirar na raça. E o que a gente vê nesse convívio com as startups? Sempre uma ligação muito grande com a questão do investimento, né? Sempre como se o investimento, né, fosse a
tábua de salvação para um negócio sair do zero e coisa. O que você pensa disso? Como você falou aí do investimento, você falou que a Darwin aposta naquelas que estão selecionadas. Tal. Quais são as características que o empreendedor tem que ter realmente para poder merecer aí esse push, aí, essa aceleração, esse investimento? Como a relação com o investidor aí? Acho que um primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui, Feijó, é que dinheiro por dinheiro não vale de nada, tá? Ele vai sustentar o seu negócio, com certeza, ele vai trazer um oxigênio, um respiro, né? Então, assim, ele não é uma perda de, não preciso de dinheiro, não é nada disso que eu quero dizer. Mas, assim, dinheiro pelo dinheiro, sem a expertise do seu investidor, ele não é tão estratégico para o seu negócio. Porque você está vendendo um pedaço do seu negócio por dinheiro só. Sim. A Darwin tem uma preocupação muito grande e realmente disso, de além do dinheiro, o que mais a gente está dando? O que mais a gente ajuda esse empreendedor a ter depois do nosso processo? É, né? Muito mais smart do que money, né? Exatamente, cara. Então é o smart money que os empreendedores aqui que estão buscando investimento, eles têm que ter. Às vezes eu vejo muita história de empreendedor começando que pega tipo 10 mil reais do tio, né? Oferece 20% da empresa para ele. E assim, o tio não entende de empreendedorismo, ele só tem o dinheiro e fica naquela, cara, eu tenho 20% na mão do cara, que não me ajuda no negócio, ele me deu dinheiro, mas o dinheiro vai acabar se eu não tiver uma boa gestão, e aí fica nessa... Mas aí, falando muito de Darwin, o Feijó, a gente tem hoje grandes parceiros corporativos por trás da Darwin, né? Então, legal. A Corporate Venture. Basicamente, a gente tem atrás da gente, né, por trás de nós, a RTM, a TransUnion, o banco, o Grupo J Safra, que entre uma das iniciativas do grupo tem o Banco J Safra, nós temos nós temos também a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Então, esses 5 grandes players, eles nos ajudam no acesso ao mercado, na conexão com mentores, nos office hours, enfim. Eles ajudam os empreendedores a crescerem, inclusive fazendo produtos em conjunto. Isso E aí, para o empreendedor ou a empreendedora entrar no nosso bet e conseguir participar do processo de aceleração da Darwin, a gente vê 3 coisas. A primeira coisa é a sinergia com os parceiros. Porque se a gente não está falando só de dinheiro, e a gente está falando de um ecossistema, a gente tem que entender que a gente pode ajudar esses empreendedores. Como é que a gente ajuda? Vai ser só uma transação de negócio, não é isso que a gente quer. O segundo ponto, a gente olha muito para a maturidade do negócio desse empreendedor. Tá. Então, cara, como é que ele está vendendo isso? Qual é o modelo de negócio? Qual é o mercado que ele está entrando? Ele conhece desse mercado? Como é que funciona? E o terceiro ponto é o time. Então, esse time já quebrou alguma startup? Tem experiência? Já ralou o joelho? Já se levantou? Deu a volta por cima? Exatamente, porque assim, quando a gente pega empreendedor de primeira imagem, a gente pega muita gente cabeça dura, sabe? Que tem apego à ideia, apego ao negócio. A solução, né? E não o problema, né? Exatamente, cara. Então, quando a gente pega um empreendedor um pouco mais experiente ou uma empreendedora um pouco mais experiente, a gente entende que o processo de guiar, de mentorar, vai ser muito mais fácil. E a gente consegue aproveitar muito mais disso. Mas eu não estou dizendo que um time inicial não consegue entrar. Ele tem que ter sinergia nos 3 pontos, né? Então, sinergia com o parceiro, o mercado que ele está atuando, e o terceiro ponto aí é o time. Só para você ter uma ideia, a gente investiu uma vez em um empreendedor solo, que é uma coisa que a gente não faz, que não conhecia do mercado, ele não tinha entendimento, mas ele mostrou pra gente uma parada, cara, que assim, a gente vê em poucos empreendedores, que é a garra. É de chegar e falar, nós vamos resolver essa parada da melhor forma possível. E hoje é uma das empresas que mais crescem no nosso portfólio. Olha que louco, né? E assim, e essa relação, né, entre o empreendedor e o investidor, né, que na maior parte dos casos parece que quem depende de quem, né? A gente tem conversado muito com alguns investidores, aqui mesmo a gente fala isso, e os próprios investidores, eles manifestam o interesse de ser a primeira ligação do empreendedor, né? E não o inverso, né? Eu não quero que você venha me ligar quando você já ligou para um monte de gente e ninguém investiu e você já foi baixando a sua barra, né? Na verdade, o empreendedor, né, startup, é a matéria-prima para o investimento, né? Então, o ideal é que fosse ao contrário, né? E eu sempre, né, coloco um pouco disso daqui, né? Aqui, eu sou o empreendedor ideal para o seu investimento, né? Não o inverso, né? Nós não estamos aqui querendo... Eu vejo muitas startups que não conseguem executar
né, minimamente, né, aquilo que prove que ele é capaz de receber um aporte, capaz de escalar, e fica na briga esperando dinheiro, querendo dinheiro como se isso fosse solucionar. E eu acho que talvez tudo que você está contando da Darwin, aí você faz um filtro danado em relação a isso, né? Com experiência, com gente, com ecossistema todo em volta, você consegue fazer essa esteira de seleção, esse funil, para poder fazer o investimento correto naquilo que vem resolver problemas reais de uma comunidade, né, de uma sociedade, enfim, né, e aí a efetividade disso realmente pode levar uma aceleradora a ser a primeira do Brasil, como você mesmo contou aí. Cara, eu acho que a dica que a gente pode deixar para todo mundo que está assistindo aqui, Feijó, é que o melhor argumento que você tem quando você vai falar com o investidor é o seu resultado. Sim. O que você está fazendo até agora? É isso, cara, é isso, é o seu resultado, entendeu? Porque eu não sei quem que falou essa frase, mas é aquela parada no PowerPoint a sua ideia é perfeita, vamos ver no Excel. Então, o que você está entregando realmente? E às vezes o empreendedor acha que para entregar ele precisa ter a parada completa, né? A solução. Para desenvolver a solução eu preciso de 100 mil reais. Bicho, onde é que está? E os primeiros... É isso que ele fala, eu quero ver você tirar um negócio do zero, sem pôr dinheiro. Depois a gente põe dinheiro nessa brincadeira. Né? É isso aí. É possível resolver, é possível ter uma proposta de vender alguma coisa quando você realmente está resolvendo uma dor real de um público que tem realmente aquela dor, você entregar uma proposta de valor e depois construir aquilo, né? A gente fala muito isso dentro dos nossos programas aqui também, né? Que assim, vende primeiro, depois você constrói, né? E depois você planeja, né? Não o inverso disso, né? E eu acho que é isso o Startup Mindset, e eu acho que é isso que mudou muito, né, numa janela não tão longa de tempo. Eu venho da área de planejamento estratégico, eu venho da área de marketing estratégico, eu sempre fui um cara de gerenciamento de projeto durante a minha jornada corporativa, e a minha forma de empreender e de fazer negócio sempre foi tentando mitigar o erro. Hoje é totalmente diferente. Desaprender tudo isso e aprender de uma maneira rápida. Erra logo, cara. Erra rápido, erra barato, né? Substitui isso daí, aprende com isso daí. Eu acho que tem muito a ver com essa questão. Primeiro teste, é MVP mesmo, né? Minimamente viável. Você não precisa ter a solução com todas as features, com tudo isso. E eu acho que isso pega para a maior parte. O cara está tão apaixonado por desenvolver a solução dele, você pergunta, me conta para mim o que você vai fazer, o que problema que você está resolvendo, e ele está contando quais são as features do problema dele. Eu acho que o papel das aceleradoras é evangelizar o empreendedor nesse sentido. É nesse sentido que eu acho, né, que você acelera o mindset do cara. E aí vem uma outra coisa que você falou aqui, que o marinheiro da segunda viagem, ele está muito mais preparado. Eu estava vendo uma vez o Edson Rigonati, né, da Astela Investimento, trabalhamos junto na Lúcia, um parceiraço, um cara fantástico, e ele falou o seguinte, que o ecossistema de Israel passou por um longo período, né, de latência, né, de crescimento linear, até um dia que o ecossistema exponencializa. E o que fez isso? Foi justamente quando começou a vir as segundas, terceiras rodadas de empreendimento, que é bem o que você está falando. A experiência do cara que já caiu e já sabe executar de uma maneira um pouco diferente faz toda a diferença para poder pôr em prática realmente uma solução verdadeira, né? Com certeza. E aí, falando um pouco de Floripa, Feijó, a gente vê isso muito acontecendo, porque na época que a gente estava ali na CAT, né, todo mundo trabalhando junto, era muito comum a gente encontrar empreendedores e empreendedoras que já tinham vendido empresa no seu segundo negócio, no seu terceiro negócio. E, cara, é isso. As pessoas... O Vale do Silício aconteceu muito disso, né? A primeira linha de empreendedores, eles venderam as empresas, os funcionários ficaram ricos, começaram a empreender, e aí começou uma bola de neve, alguns viraram investidores, e a parada começou a acontecer. E é isso, é isso. Você acha que isso está acontecendo no Brasil também, João? Cara, eu acho que sim. Mas... Que nível de maturidade o nosso ecossistema brasileiro está, no seu ponto de vista? Então, a gente tem uma apresentação que sempre a gente faz quando a gente está entrando em ecossistemas, em que compara o nível de evolução, o nível de... o tempo, né, que demora para um empreendedor, por exemplo, dos Estados Unidos, sair do MVP até o seu Product Market Fit. E comparando o Brasil, no mesmo cenário, MVP até o Product Market Fit. Nos Estados Unidos, o empreendedor ele demora mais ou menos de 8 a 12 meses para sair do MVP e atingir o seu Product Market Fit. O que é o Product Market Fit? É você estar em um bom mercado com um bom produto que satisfaça as necessidades daquele cliente. É isso. Então, eu sei como vender, eu sei para quem eu vendo, eu sei qual é a dor que eu resolvo. Esse é o Product Market Fit. No Brasil,
nessa mesma sequência de MVP a Product Market Fit, cara, são de 24 a 30 meses. Então a gente tem uma realidade um pouco diferente do que acontece lá fora e um pouco mais atrasada. João, isso é bom, isso é ruim? Cara, depende de quem vê, porque existe oportunidade em vários lugares, né? Mas o empreendedor brasileiro, provavelmente ele tem que pegar mais investimentos ao longo da jornada dele para conseguir fazer seu negócio. Pra conseguir chegar até lá. Exatamente. Então, eu acho que sim, a gente está numa crescente muito legal mesmo, cara. Eu estou muito animado com o que está acontecendo hoje no Brasil, mas a gente não pode, eu acho que não é justo com a gente, com o nosso contexto, se comparar com outras regiões, entendeu? Sim. Então, cada país, cada cultura tem as suas limitações e vantagens também, né? Eu acho que a questão cultural também, né? O motivo pelo qual se empreende no Brasil, né? O motivo pelo qual se empreende num país que nem os Estados Unidos, são fatores diferentes, né? Que levam isso, né? O empreendimento por necessidade, ele cria um tipo de pegada, né? E o de oportunidade é uma outra visão, é uma outra coisa, e talvez seja mais fácil você encurtar esse caminho. Mas falamos aí de aceleração, e eu queria entender um pouquinho, né? Como que a gente sai da aceleração e vai para o braço de educação, né? Aí surge a Origem by Darwin. Apresenta para a gente isso daí, conta para a gente um pouquinho disso daí, o que difere uma coisa da outra. Legal. 2019, então, eu cheguei na Darwin com um propósito muito específico, que era trabalhar com comunidades, e comunidades, no nosso contexto, naquela época, era o seguinte: a gente tinha um programa chamado Seleção Natural, que tinha rodado uma vez, e eles queriam expandir isso. Então, eles colocaram esse programa meio que no meu colo, falou, João, isso aqui é seu, o filho é teu, vê o que você faz com isso aí. Com a ajuda de todo o time, claro, né? A gente teve aí 4 programas rodados em 2019, entre março e dezembro, a gente rodou 4 deles. E foi um programa, assim, que nos fez aprender muito. E era um programa, cara, que nos gerou muita renda. Então, a gente conseguiu um faturamento dentro desse programa sensacional. E a gente começou a entender, cara, a Darwin é uma aceleradora, mas ela também tem um potencial educacional gigantesco. Perfeito. E talvez comunidades possa ser o canal de educação. Você pode acelerar o cara que vai entrar para a aceleração. Você está evangelizando o empreendedor para ele não errar nem no processo de seleção dele, né? Exatamente. Então a gente melhora, e aí não só para Darwin, mas para todos os agentes, a forma que esses empreendedores chegam quando eles precisam de um investimento. E essa era a nossa missão, cara. Essa era a nossa missão com Seleção Natural. Mas aí no final do ano, com todos os resultados, a gente entendeu que a gente podia dar um passo a mais. E foi quando a gente definiu que nós íamos abrir uma spin-off da Darwin, que na época a gente chamava de Darwin Educação, né? Não tinha um nome específico. E nessa brincadeira aí, eu fui chamado para ser sócio. Então, hoje, dentro da Origem, nós somos em 3 sócios, né? O André Ota, que é o nosso CEO, eu, um dos sócios atuando como CCO, que é o Chief Community Officer, né? É um cara que cuida dos produtos, da experiência, das comunidades. Eu tenho impacto com o povo mesmo, isso é incrível para mim. E o terceiro sócio é o Ian Romano, também aí facilitador do Startup Weekend e tudo mais. Hoje ele está focado como um CMO. Então, ele atua no marketing e agora está estruturando uma nova área de negócios para a Origem. Legal. Porque comunidade foca muito em B2B, e aí agora o Ian está estruturando a unidade B2C. Como é que a gente impacta os empreendedores diretamente ali. Então, está sendo uma aventura bem legal. E, cara, a Origem, ela é uma empresa de capacitação empreendedora, e a nossa missão é capacitar pessoas do Brasil inteiro a se tornarem mais empreendedoras. A gente quer, com os nossos cursos, com os nossos workshops, com o que a gente fala, com os nossos conteúdos, fazer com que essa pessoa tenha um passo a passo para que ela fique mais tempo dentro da jornada e consiga ter os seus primeiros resultados. Porque é isso que é incrível. Às vezes as pessoas, elas, por exemplo, saem de um Startup Weekend e elas têm uma transformação, mas elas não veem um próximo passo. E agora, o que eu faço com tudo isso? Sim. A Origem, ela vem muito disso, sabe? De aqui, ó, na fase da ideação você faz isso, depois você valida, depois você faz o seu MVP, e aí você faz os seus primeiros clientes, você vende. Depois disso, o que a gente faz? A gente melhora produto, a gente mexe em time, a gente fala sobre fundraising, até entregar para o primeiro investimento. E a partir daí ele segue uma nova jornada dentro do Brasil, aí, dentro de outros fundos. Educar empreendedorismo, no meu ponto de vista, é um gap gigantesco. Eu não sei isso como é lá fora, realmente, mas a gente... e aí eu vou falar até por mim um pouco, né? De novo, mais uma vez aí, trazendo um pouco da história. Talvez o primeiro contato com o termo, né, e com a
a consciência do que era o empreendedorismo foi em 2003, lá com o Empretec. O Empretec, ele é talvez, acho que ainda hoje é um dos principais produtos do empreendedorismo do Sebrae aí, e ele vem justamente de um trabalho desenvolvido pela ONU, né, no pós-guerra lá, tal. E a pergunta, né, do que deu origem ao Empretec era a seguinte, como é que a Europa dizimada, né, os países todos precisando gerar negócios, como é que a gente gera negócios? Né? Então, aí uma pesquisa levou a entender algumas perguntas, né? O que diferenciava aqueles caras que eram capazes de pegar uma ideia e transformar num negócio real, realmente, né? E aí surge o Empretec como um programa muito vivencial e muito lúdico. Um negócio extremamente emocionante, não sei se você já fez, não conheceu? Mas tá na minha lista. Cara, mas assim, eu recomendo para Deus e o mundo durante toda a minha fase de consultoria, especialmente para pequena e média empresa, eu sempre recomendei para os meus clientes isso, porque eu acho assim que é realmente transformador, e não é uma questão motivacional, não é um curso que você faz, mas, sobretudo, ele instala determinados comportamentos, né? Você vivencia ali durante uma jornada de 9 dias. Mas, assim, é muito pouco isso perto de tudo que um país como o nosso pode desfrutar como empreendimento. E aí, quando a gente vê esse movimento do ecossistema acontecendo, a gente vê essa influência, e vem programas de aceleração, vê não sei o quê, você vê muita gente convergindo, mas muita gente verde. E é por isso que eu acho que você tem razão no que você está dizendo, porque assim, a parte educacional, né, se você der o caminho das pedras, se você ensinar, né, como que é o passo a passo, você vai minimizar muitos erros. Né? Então, o papel da educação, talvez mais do que a aceleração, seja justamente aquele negócio da pré-escola mesmo, né, de você educar o cara para minimizar erro. Daí aí, assim, vocês têm demanda para isso? Você falou assim que foi legal, faturou para caramba e justificou fazer um spin-off. Com o poder da marca Darwin, né, você consegue levar isso para o mercado. E eu acho que num ecossistema como é o de Florianópolis, que já está mais maduro, você tem uma demanda que chega. Né? Tem gente, quer dizer, tem uma cultura que está fazendo. Você acha que o restante do Brasil tem essa demanda? Hoje vocês provavelmente não estão só no presencial, vocês estão no online também levando isso. Como tem sido essa resposta? O Brasil está mais empreendedor? Cara, o mais engraçado é que de todos os programas que a gente rodou, que foram mais de... Cara, eu não tenho nem noção assim, de quantos programas a gente rodou de 2019 até agora. Mas só 2 a gente fez em Santa Catarina. O resto foi Manaus, Belém, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso. Cara, o Brasil, ele tem gente boa demais, demais. E é uma galera que quer fazer acontecer. Então, é muito legal você ver essa crescente da educação empreendedora. Então, com certeza, tem espaço, tem abertura, né? O grande ponto só, que eu acho que é um grande diferencial da origem, né? E da Darwin como um todo, porque a gente traz dessa cultura também. Acho que, na verdade, são 2. O primeiro é que a gente não vende milagre. Então, a gente deixa muito claro, a Alessandra até perguntou aqui num dos comentários, né, em quanto tempo você tem resultado? Os nossos programas geralmente são de 1 mês, Feijó. E se o empreendedor ou a empreendedora seguir a risco que a gente está falando e realmente colocar na massa, que não é uma parada fácil, tá? Não Sim. Tira da zona de conforto real. Você tem o seu primeiro resultado em 1 mês. Com certeza. Por que eu sei disso? Porque a gente acabou de rodar um produto online com pessoas que não tinham nunca ouvido falar de empreendedorismo e conseguiram os seus primeiros clientes. Então, ponto. Se colocar a mão na massa, se tiver a autorresponsabilidade por parte dos empreendedores, isso acontece. Então, esse é o primeiro diferencial nosso. A gente foca no não milagre, né? A gente foca... É na execução, né? Na capacidade de execução, né? Na confiança no método, né? Exatamente, cara. E o segundo ponto, Feijó, é que a gente capacita pessoas. A gente não capacita startups. Ideia. Então, a gente entende que, por mais que aquela pessoa entre com uma ideia e essa ideia não vá para frente, essa pessoa está mais preparada para a segunda ideia e para a terceira ideia e para a quarta ideia. E aí, cara, é quando a parada começa a acontecer, entendeu? Então, sim, tem espaço e muito espaço no Brasil. A gente está atuando em várias frentes que são fora de Santa Catarina, fora de São Paulo. A gente gosta de falar que a gente não quer pegar o eixo. A gente não quer pegar Floripa, Rio e São Paulo. A gente quer pegar a galera que não tem acesso a esse conteúdo de uma forma diária, constante, entendeu? E a gente acabou, na segunda-feira, hoje é quinta, né? Na segunda-feira a gente finalizou um programa em Manaus.
que era o Galápagos, é o que a gente tem. E, cara... morei lá, montei fábrica lá, fiquei 5 anos lá, meu filho lá nasceu lá. Muito legal. Não, em Manaus é uma cidade incrível. Eu tive a oportunidade de estar lá presencialmente o ano passado. O ano passado. E aí, esse ano, a gente está rodando tudo online, porque facilitou muito. E isso também deu uma escalabilidade no nosso negócio, né? A gente não olhava o online, porque a gente entendia que as nossas experiências precisavam ser presenciais. A real é que a gente começou a entregar muito mais valor quando a gente estava fazendo online. Por quê? Porque a gente consegue agregar outras pessoas que têm disponibilidade de, por exemplo, abrir um computador na sala da casa dela, do que viajar 3 horas, assim, só para você ter uma ideia, tá? De Floripa a Manaus. O voo, cara, dura tipo 6 horas. É isso aí. Ela 3h40 daqui de Campinas. Entendeu? Então, o cara abre ali, a mulher abre ali o computador e pronto, estou em Manaus, impactando as pessoas com o que eu sei. E isso é sensacional, foi uma grande virada de chave dentro da Origem esse ano. Cara, sensacional, muito legal essa experiência. E assim, a Carla, né, é uma parceiraça também de consultoria, né, trabalhou, ela está comentando aqui algumas coisas com a gente aqui, e ela também, ela é professora da Unimax, onde a gente vem rodando alguns programas em parceria com a Unimax. A gente vem rodando alguns hackathons, isso acabou dando origem também a um produto de educação também de tiro curto, né, onde você basicamente faz uma seleção e evangeliza e tal. E a Carla, ela é uma educadora fantástica, e a gente tem sempre muito conversado, não só com a Carla, mas com outros professores que estão, de alguma forma, capitaneando aí a ideia de vender o empreendedorismo dentro da universidade, né? Levar programas, escolas de negócios, esse tipo de coisa. Um ecossistema, ele precisa de alguns agentes para conseguir, de forma equilibrada, ganhar também a sua tração, né? E cada um começa de um jeito, né? Quando a gente olha muito para os Estados Unidos, a gente fala de Vale do Silício, é muito fácil olhar para aquilo e ver aquilo consolidado, né? E dizer, pô, Stanford, né? Capitaneou, tudo que veio em volta e tal. Assim, poder público, universidades e empresa, e o papel dos hubs, né? Aglutinando isso, as aceleradoras, eu acho que a tríplice hélice, né? A chamada tríplice hélice, que é o que, de alguma forma, faz com que, de forma sincronizada, você vai gerando aí, né? A densidade dos talentos, a cultura empreendedora, a atração do capital e o marco regulatório. Eu acho que tem um pouco desse negócio que a gente também aprendeu como é que se constrói. Acho que o mais difícil aí é a sensibilização, muitas vezes, de um ou de outro agente, até que cada um bote a ficha. Porque depois que o carro está andando, né, todo mundo quer colocar. E a gente vê, às vezes, alguns desafios, né? A gente nasceu, criou uma comunidade aqui em Indaiatuba, né? A gente foi em Campinas aprender, a gente veio, criou o Movimento Ideia, trouxemos Startup Weekend. Na primeira vez que a gente acionou a prefeitura, todo mundo olhou e falou assim, vamos ver, esses molecada aí, vamos ver o que vocês vão fazer. Na segunda vez, o apoio foi muito maior. A gente contou com apoio muito grande do Colégio Objetivo aqui. Hoje a gente tem essa parceria com a universidade, com a Unimax, que está também... Isso tudo vai dando um grande orgulho para a gente vê que a coisa está caminhando. O ecossistema de Florianópolis tem um peso muito grande, né? Tem uma força muito maior. Você tem ali... O que é que driva mais? Quer dizer, você tem um poder público atuante, você tem universidades fortes. Aonde que está a grande força, o grande motor para fazer com que essa jornada do ecossistema chegue aonde chegou, a ponto de a gente poder estar conversando, você está contando tudo isso que você está contando para a gente aqui, João? Legal, vamos lá. O primeiro ponto, Feijó, que eu quero trazer aqui, e uma grande virada de chave para mim, que trabalha com comunidades, é o seguinte: toda região tem o seu ecossistema. Todas as regiões têm o seu ecossistema. E o que significa ecossistema? Agentes trabalhando em busca de fomentar o empreendedorismo. Ponto. Só que essa região só tem uma comunidade quando esses agentes começam a trabalhar colaborativamente. É isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: você vive em um ecossistema, simplesmente, ou um ecossistema que se transforma em comunidade. As pessoas se conversam, se ajudam, o bolo cresce para todo mundo comer um pedaço, ou não? É uma parada de, não, se eu fizer aqui, o outro vai pegar lá, e nanana. Porque, cara, a competitividade dentro de um ecossistema de empreendedorismo de startups é muito complicado. Entendeu? Então, falando de Floripa, né, cara, eu não tinha essa visão até eu mudar para lá no ano passado.
Eu sabia que era um ecossistema gigantesco, forte, referência, mas a parada é que assim, ó, a gente olha para Floripa hoje, e muito acontece quando a gente olha para o Vale do Silício e fala assim, nossa, como é que será que eles chegaram aqui? Mas a Floripa começou a trabalhar o empreendedorismo e as comunidades empreendedoras na década de 80, cara. Aí, eles estão, tipo assim, há 40 anos na nossa frente. 40 anos trabalhando para desenvolver parcerias, colocar gente para trabalhar, desenvolvendo talento, densidade, cultura, ambiente regulatório. Não é à toa que hoje Floripa é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. Isso aí. Foi engraçado uma pesquisa que saiu, não sei se foi em 2019 ou em 2020, não me recordo, mas que em Floripa, o PIB, o arrecadado lá, o imposto arrecadado pela tecnologia era 3 vezes maior do que o turismo já. Olha isso, cara. Entendeu? Mas assim, se a gente chegar e eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Vocês aí estão em Indaiatuba, a região de Campinas e tal. Cara, é difícil a gente olhar e falar assim, pô, por que Bauru não é igual Floripa? Floripa tem 40 anos. É a mesma coisa eu chegar e falar, eu quero a experiência do Feijó. Mas o Feijó tem 10 anos a mais que eu. 10 mil horas. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente sempre precisa entender. Cara, qual é o meu momento? Eu posso sim me inspirar em Florianópolis, mas qual é o meu momento? O que eu preciso fazer para daqui 20 anos? Qual é a necessidade de hoje, né, para fazer isso? Quem eu tenho que sensibilizar hoje, né? Quem eu tenho que gastar a sola de sapato para poder convencer, acreditar nesse propósito, acreditar nessa ideia, jogar esse jogo junto comigo, para depois a gente convença mais outra e outras pessoas. E é engraçado, né, que quando você não tem referência nenhuma, você vai demorar 40 anos, talvez, para fazer. A gente olha para trás e acha que é o seguinte, que o que a gente está fazendo aqui está demorando muito, mas faz 2 anos, né? Nós começamos faz 2 anos, cara. A WeGo tem 1 ano, né? E nós já rodamos 4 programas de aceleração. Né? E aí você fala assim, pô, cara, mas esse negócio não decola, não vai, não acontece. Cara, quando você vê a sua marca aparecer num determinado portal que você não colocou lá e ela apareceu, aí você fala assim, meu, tá acontecendo alguma coisa. Né? Quer dizer, essa semente que você não pode deixar de semear em cada instante é o que vai fazer a construção desse grande número, desse grande muro, né? E eu acho que é isso, é muito legal a sua leitura sobre isso. Não é apenas porque nós somos uma capital, não é apenas porque a gente tem um monte de acelerador, um monte de coisa legal aqui, é porque nós estamos há 40 anos suando essa camisa, né? Eu acho que é isso aí. Eu vejo isso muito em Campinas também, né? Campinas tem uma situação, talvez no estágio de consciência um pouco diferente, né? Eu acho que está maturando muito também, né? Você teve a oportunidade de estar lá por várias vezes. Mas Campinas é uma cidade onde tem um parque tecnológico nativo muito grande. Você tem uma Unicamp, que é um grande motor, né? Que capitania muitas empresas filhas que foram criadas ali, o CPQD, né? Que foi um grande centro de pesquisa da parte de telecomunicações, e depois ele explodiu para outras tecnologias também. Você tem Instituto Von Braun, você tem uma série de coisas, Motorola, IBM, caramba, cara, um monte de coisa ali, mas não tinha o conceito do empreendedorismo de inovação. Você tinha muita tecnologia, mas não tinha isso agrupado. É muito recente, é de 3, 4 anos para cá que Campinas começou a se tocar, que é o seguinte, isso aqui é um ecossistema, e como é que a gente se ajuda? Você tem ali 2 hubs, né, praticamente, em Campinas, é muito pouco, né, muita pouca coisa para um potencial desse. E aí, quando você vê a transformação que está acontecendo, você fala, puta, tá rápido pra caramba. Mas não é que tá rápido só pelo que está sendo feito hoje. Você tem substrato, né? Você tem coisas que estão lá para trás. E se a gente está aqui a 30 quilômetros e está fazendo, sofrendo e criando tudo, tentando criar tudo isso, a gente está conseguindo fazer isso porque Campinas permitiu isso. Porque deu para a gente a chance de ir lá e beber daquela água, né? Então a gente assim, tem uma gratidão muito grande de ter esse benchmark. Acho que quando o Explorando começou, você só tinha talvez a referência de lá de fora, né? É isso aí, João. Deixa eu mudar um pouco aqui. Falamos de Darwin, falamos de origem. Vamos falar agora do João, que volta a ser empreendedor, né? E está aí também com uma comunidade própria que sua aí, de uma iniciativa solo aí que está lançando. O que é isso aí? O que você tem para contar para nós aí de surpresa para o final aí? Boa, vamos lá. Deixa eu só responder a pergunta da Alessandra aqui, Feijó, porque eu acho que é importante. Qual que é a minha visão sobre competitividade, tá? Eu vou falar muito qual é a minha visão, João, por favor. Não quero me apegar a nenhuma instituição, porque eu acho que ela é uma visão muito pessoal mesmo. Para mim, a competitividade ela é essencial
para que você melhore enquanto pessoa e profissional. O Cortella, ele fala muito disso. Você tem que agradecer o seu concorrente, porque ele te faz ser uma pessoa melhor todos os dias. Mas, Alessandro, eu acho que a competitividade ela só fica ruim quando ela atrapalha o desenvolvimento das outras pessoas. Vira uma briga pessoal e não um crescimento profissional, ou um crescimento de comunidade, de ecossistema, de ambiente. Quando, por exemplo, duas instituições brigam pela mesma data, num mesmo evento, em que fala sobre a mesma coisa, isso, para mim, é uma competitividade que não faz sentido. Porque a gente não está aumentando o bolo. A gente só quer uma briga de ego para saber quem chama mais gente. Entendeu? Então, competitividade precisa acontecer, porque te faz ser melhor, mas ela tem que ter um nível de auxílio, realmente de inspiração, e não de, cara, eu quero mandar em tudo aqui, e se não for do meu jeito, eu não quero competir. Acho que esse é o ponto. Mas vamos lá. Show de bola. Vamos falar agora aqui do João Feijó. Vamos lá, vamos falar. Vamos lá. Então, falei para vocês que em 2018 eu tive uma grande briga de propósito, me joguei no mercado e fui para Darwin porque para mim fazia um baita sentido. E, cara, realmente fazia sentido porque eu ia trabalhar diretamente com pessoas. O que eu entendi é que o empreendedorismo, ele brilha muito o meu olho, mas sabe quando você sente que falta um negocinho? Que você não está falando tudo que você sabe ou você não impacta todas as pessoas que você gostaria? E aí eu resolvi unir o melhor dos dois mundos, porque eu sou um cara apaixonado por pessoas. E eu entendo que é a partir do desenvolvimento pessoal que você consegue fazer as coisas diferentes na sua vida. Por quê? A gente pode falar de comunidade, a gente pode falar de ecossistema, mas se a gente não tiver decisão e não tiver ação no dia a dia, os resultados não aparecem. E, sem resultado, a gente não está onde a gente poderia estar, a gente deveria estar. E aí tem uma frase incrível, cara, que falam, né, sobre sorte. Acho que é do Tony Robbins, inclusive. Em que ele fala assim, sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Perfeito. Não adianta você ter oportunidade e não adianta você ser só preparado, né? Então eu uni dois mundos, cara. Eu falo muito de comunidade, eu estou envolvido com gente muito boa a todo momento. E agora estava a parada do desenvolvimento pessoal. Eu falei, o que eu posso fazer para essa galera? Realmente colocar o meu conhecimento, é um assunto que eu estudo há muito tempo já, que eu vivo, que eu tenho resultados. E aí eu resolvi começar a fazer algumas aulas no YouTube. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, eu faço aula focada só em desenvolvimento pessoal. Vocês vão ver uma outra visão do João, não é o João empreendedor falando de startup, é uma visão de João falando de pessoa, de como a gente consegue ter resultado real a partir das nossas ações, das nossas crenças, dos nossos valores. E aí, dentro dessa brincadeira de fazer aula, né, desse meu primeiro experimento, brincadeira não de, estou fazendo de qualquer jeito, mas o experimento de fazer aulas, eu falei, por que eu não coloco tudo isso dentro de um lugar em que as pessoas realmente possam se conectar, aprender, dar o seu primeiro passo enquanto desenvolvimento pessoal? E aí eu criei a comunidade PPP. Ontem eu fiz o lançamento oficial dessa comunidade, em que as pessoas vão encontrar um ambiente com diversas aulas, e que essas aulas vão sendo atualizadas todas as semanas com assuntos pertinentes a comunicação, gestão de tempo, produtividade e desenvolvimento pessoal. E elas podem ali, com o seu login e senha, fazer o seu crescimento, aprender sobre coisas novas e, principalmente, aplicar essas coisas no seu dia a dia. Então, quem tiver interesse, entra aí no site joaomarinelli.com/ppp, que é a comunidade PPP, é a comunidade de pessoa para pessoa. E aqui tá, tem legenda o PPP, né? Tem que ter, né? PPP é a comunidade de pessoa para pessoa, porque eu realmente entrego a minha essência ali nos conteúdos e eu mostro muito quem é o João Pessoa de verdade, sabe? E a minha missão ali é fazer com que as pessoas se desenvolvam e tenham os seus primeiros resultados com aquilo que elas têm, Feijó. Não é buscando o outro, não é buscando de fora. É olhar para dentro e falar o que eu tenho e como é que eu melhoro. Paulo, vamos lá. E eu acho que ela vem num momento extremamente oportuno, né, onde a humanidade, de alguma forma, está passando por um processo até de reflexão, né, de espelho, né? A pandemia obrigou a gente a olhar um pouco para dentro da gente, né, e começar a se perceber com algumas coisas. E aí eu vejo, inclusive nos trabalhos de consultoria, né, muitas vezes, aquele cara que está no lugar errado, às vezes, né, que ele está na posição errada, a desmotivação dele não permite que ele mesmo enxergue quais são os verdadeiros potenciais, que consiga olhar e dizer o seguinte, espera um pouquinho,
eu não sou só ruim, né? Porque todo mundo tem essa questão. O que a gente precisa é conseguir cutucar e dizer o seguinte: aonde está o seu eudaimônico, né? O eu, a eudaimonia, né? Assim, aquilo que onde eu me sinto totalmente pleno, né? Onde eu consigo fazer a minha entrega 100%, independente de qualquer coisa. E isso leva a resultado, obviamente, né? Eu acho que todo o trabalho, né, nesse sentido que você está construindo, só merece parabéns, porque isso realmente é estender uma mão, né, e clarear, é uma lanterna que ilumina o caminho das pessoas. Então, parabéns aí pela sua iniciativa. Está lançando agora, é isso? Cara, lancei oficialmente ontem, tá fresquinho Parabéns. aí. Eu fiz um teste, Legal. né? Eu tenho 8 pessoas, inclusive 2 são de Campinas. Legal. Já 8 pessoas dentro da comunidade, mas ontem foi o lançamento oficial e eu tô muito feliz, cara. Se o pessoal que está assistindo aqui tiver interesse, pode me mandar uma mensagem no Instagram ou entrar aí no link, porque vocês vão ter todas as informações. É isso aí. E conte com a gente também, conte com a WeGo aqui também, né? A gente deve rodar um próximo hackathon agora ainda em final de outubro para novembro, se não me engano, tem uma agenda para isso. Você está mais do que convidado para vir aqui fazer a sua apresentação também aí, né? Eu acho que esse tipo de coisa ajuda pra caramba quem está passando por esses programas. A gente tem trabalhado bastante gente também que está vindo aí do marketing digital, né? Que está vindo do mundo digital e está transformando o produto em negócios, né? Também é uma jornada que a gente tem ajudado bastante. E fica aí o convite para você vir e também explorar, e aquilo que você precisar da gente aqui, conte conosco 100%. Sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu, João? Show de bola, Feijó. Eu que agradeço, cara, toda a abertura que vocês têm aí, todo o carinho que vocês têm pela pessoa João, pelo profissional João. É muito legal ver que a gente constrói, além de tudo, relações ao longo da nossa jornada, né? Com certeza, longe dos olhos, mas pertíssimo do coração, né? E assim, esperamos que você possa estar em breve aqui fazendo, e aqui o nosso espaço está inteiro à sua disposição para tudo que você precisar. Cara, fica aí, nós estamos aqui, já poderia levar esse papo aqui até meia-noite, né? Eu ia roubar facilmente você aqui, né? Mas até em respeito aí ao nosso público aí, a você que cedeu aí o seu tempo e o seu conhecimento para a gente. Muito obrigado, fica aí, use o seu tempo aí para fazer as suas últimas palavras aí, João. Fica à vontade. Excelente, cara. Eu só queria agradecer a todo mundo. Eu espero realmente que esse papo tenha sido ou reflexivo, ou inspirador, ou mostrar que existem outras possibilidades, tanto no mundo pessoal como no mundo profissional. Eu me coloco super à disposição, se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, @João Marinelli. Estamos lá falando todos os dias sobre desenvolvimento pessoal e também falando sobre empreendedorismo. Beleza? Feijó, muito obrigado pela parceria de sempre. O Danilão também pelo convite. Foi incrível estar aqui com vocês. E eu espero poder contar aí, na verdade, estar presente com vocês em algum momento aí, o ano que vem, para a gente tomar uma cervejinha junto, fazer um lero-lero junto aí. Uma festa, show de bola, João. Obrigado mais uma vez. Obrigado você que esteve com a gente aí também, com a sua audiência. Quinta-feira a gente volta, quinta-feira tem mais e esperamos vocês aí. E fica aí o nosso abraço, nosso beijo para todos vocês aí. Até mais. Tamo junto.